muitas coisas sobre os bastidores e também sobre a vida da Xuxa estão vindo à tona, né? Entre elas, a sua relação complicada aí com a sua antiga empresária, Marlene Matos. Uma dessas revelações é a de que, de acordo com a Xuxa, a Marlene teria arruinado a sua relação com Ayrton Senna. Porque eu acho que você já era um grande acontecimento, né? Já era Xuxa. E uma entourage também, né? Um monte de gente em volta que devia impedir das pessoas. Não, não era uma entourage, era só a Marlene mesmo. Ela não deixava ninguém chegar perto. Mas vamos lá, por que está sendo falado desse assunto agora? Por que está sendo falado tanto de Xuxa agora, né? Por causa de um documentário, uma série, né, de documentários que está sendo lançada na Globoplay, né, sobre a vida da Xuxa, né, dirigida lá pelo... Nossa, qual é o nome dele? Pedro Bial. E por causa disso, né, a Xuxa tá aparecendo também em vários veículos de comunicação. A gente não tem aqui no Meteoro como mostrar cenas do documentário da Globoplay, porque senão a Globoplay ela derruba o nosso vídeo. Mas vou mostrar aqui um pouquinho da Xuxa falando sobre a Marlene Matos e os relacionamentos dela, né? Num podcast Gio. Vamos ver. Não dava. Pra aquele sexo a Marlene casual. Não deixava chegar nenhuma pessoa. Ela tá falando de relacionamentos, não dava. A Marlene não deixava chegar. Eu fico imaginando isso, assim, porque eu acho que você já era um grande acontecimento, né? Já era Xuxa. E uma entourage também, né? Um monte de gente em volta que devia impedir das pessoas. Não, não era uma entourage, era só a Marlene mesmo. Ela não deixava ninguém chegar perto. Caramba, foi bem direto, né? Deixava e deixava claro isso, que os caras não... Ela usava uma expressão muito vulgar, assim, que não precisava ter... Tinha que ter culhão. Entendeu? Então era uma coisa, tipo assim, um cara para ficar do meu lado, ele tinha que ser mais do que um homem, tinha que oferecer mais. Era um negócio muito esquisito. Por muitos anos tóxico, né? Por muitos anos você viu as expressões faciais? Né? Tóxico, né? Por muitos anos você ficou sem falar, né, na Marlene, assim. Não era uma coisa que você tocava muito no assunto e você vem aos poucos falando, e acho que você disse em algumas entrevistas que ela cuidava da sua vida profissional, da sua vida pessoal, e você se sentia muito como um fantoche, muitas vezes, né? Mas não foi uma hora para outra. Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos poucos foi, sabe, foi indo. Tipo assim, eu acho que nem ela sabia o quanto ela podia ir. Eu fui deixando, eu fui acreditando que ela era o melhor para mim, eu fui acreditando que o que ela estava fazendo era o melhor para mim, fui dando, que chegava uma hora que ela não senta assim, não fala assim, veste essa roupa, não, essa roupa não tá legal, tira. Não fala desse jeito, come desse jeito, não anda assim, sabe, não anda com essa pessoa. Não quero que você fale com essa pessoa. Era total controle, né? Uma relação bem tóxica, né? E abusiva. Hoje, a gente podendo entender esses termos, né? Que não eram ditos na época. Enfim, então você vê aí um pouco de como era a relação da Marlene e a Xuxa, né? Tá, e sobre o Ayrton Senna? Como eu falei, a gente não pode mostrar aqui a entrevista lá do Globoplay, mas eu vou mostrar aqui no Notícias da TV, lá do Portal UOL, que eles falaram um pouco sobre isso também. Aguenta o textão, gente. Então ali é o título da reportagem, né? Xuxa acusa Marlene Matos de arruinar namoro com Senna. Daí as aspas, foi um inferno. Daí só 2 trechinhos. Teve esse 1 ano e 8 meses de namoro, mas foi um inferno. Ela infernizava a minha vida com ele. Ela dizia que não era para eu ficar com ele, que era para eu escolher entre meu trabalho e ele. Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, eu já sabia que no outro dia eu teria um dia horrível, dia de cão. Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele ficou realmente 1 ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer. As pessoas que estavam do lado dele me falaram que ele falou demais em mim, mas que ele queria me encontrar. Eu dizia para Marlene que iria atrás dele, eu queria ver se tinha acabado, mas não deu tempo. Pesado. Nossa, pesado. Bem pesado. Pesado. Gente, eu lembro que ela começou a falar explicitamente sobre isso agora, mas eu lembro de uma entrevista que ela deu uns anos atrás, eu não lembro se foi logo quando ela foi para Record,
Eu não lembro onde foi que eu vi essa entrevista com ela, mas foi uma entrevista que ela falou bastante, assim, sobre essa história dela nos anos 80. Ela não fala da Marlene explicitamente, mas fica bem claro, assim, para quem está assistindo, que existe uma questão Marlene ali na história, e de como a vida dela era bem puxada, como ela não tinha individualidade, como ela não tinha direito a fazer as próprias escolhas, como ela não tinha direito a ser uma pessoa, né, ali, assim. Então e aí eu lembro que ela fala, assim, sobre a vida dela agora, nesses últimos 10 anos, que agora ela pode namorar, que ela agora pode fazer um monte de coisa, ela tá conseguindo fazer tudo que ela não pôde fazer quando ela era jovem, porque ela era a Xuxa. E aí isso pra mim é muito doido, porque se você pensar na história, assim, no Brasil, acho que não tem ninguém no Brasil sequer comparável a Xuxa em nível de fama e de tudo, assim. Não teve ninguém antes dela nesse nível e nunca vai existir ninguém depois dela, porque o jeito como se fala sobre fama hoje em dia, o jeito que significa fama hoje em dia é bem diferente. Ela era a única grande figura no entretenimento, a grande celebridade no Brasil, assim. O Michael Jackson queria ter um filho com ela, né? Teve essa história que eu acho que aparece no documentário. Eu não assisti o documentário ainda, mas eu conheço essa história, assim. Eu lembro, eu já tinha ouvido essa história antes. Então é umas coisas muito bizarras, assim. Todo o escopo da vida dela vai sempre para um nível de bizarrice, vai sempre para um nível muito maluco, porque não tinha nenhuma referência de normalidade para ela nessa época, pelo menos é o que ela fala. E eu acho muito louco, assim, porque fica aparecendo umas pessoas, às vezes, na internet comentando sobre essa história, sobre o jeito que a Xuxa fala sobre isso. Então acho que foi o Leão Lobo, eu vi o Leão Lobo num podcast falando, meio que passando pano, assim, na Marlene, porque era assim, era normal naquela época, era normal você, assim, todas as apresentadoras eram administradas dessa forma, não, isso era o normal na época. E eu acho muito, muito trash você usar parte desse discurso de naquela época era normal, porque naquela época normal a gente justifica todo tipo de coisa, né, pensando nisso, e às vezes e não é normal, porque tipo nada nela era normal, a vida dela não era normal, nada sobre a Xuxa estava no campo da normalidade. Como que você fala assim naquela época normal? Porque as outras eram assim. Não, ninguém era esse nível de fama da Xuxa. Assim. Então é meio esquisito, assim, essa galera que fica falando, que fica passando uns panos dentro dessa lógica de que naquela época era normal. Então você vai justificar qualquer coisa nesse sentido. Essa história é bem perturbadora, né? É meio complicado falar sobre isso, mas é bem difícil. Pois é, e eu acho que tem um outro ponto que eu vejo nisso, Thiago, que às vezes a gente projeta nessas celebridades assim, uma figura de poder, mas as figuras de poder de verdade são quem paga os salários dessas pessoas, né? Que acaba sendo uma marca, né? A pessoa se torna um projeto, ela não é uma pessoa, ela se torna um projeto e a gente desumaniza mesmo as pessoas. Isso é bem comum, né? A gente colocar, porque a pessoa é uma celebridade, ela vai perdendo a humanidade, então ela se torna meio que um objeto em vários sentidos. Então a gente pode falar o que a gente quiser sobre ela, a gente pode julgar ela em qualquer termo, no termo que vier na mente, que acabou, assim. Então eu acho legal que ela tá falando sobre isso abertamente agora, e enfim, a Xuxa é uma figura muito contraditória ela diz muito sobre o Brasil, eu acho, ela diz muito sobre uma época no Brasil, ela diz muito sobre uma série de coisas, assim. Ela é uma figura muito emblemática, muito contraditória, muito cheia de contradições mesmo. Ela é meio interessante falar sobre ela.